Muito bem, pessoal, hoje é dia de falar de Macunaíma, obra de Mário de Andrade. Macunaíma foi construído na primeira fase do modernismo. O livro foi escrito em 1928, dentro daquilo que chamamos de fase da destruição. É a obra mais importante desse primeiro momento modernista, pessoal. Foi produzida por Mário de Andrade e carrega uma série de qualidades modernistas e antropofágicas. Macunaíma, o herói de nossa gente, foi um pícaro criado por meio de lendas amazônicas pelo Mário de Andrade. O intuito dele era, por meio de uma metáfora surrealista, representar o povo brasileiro. Por isso que o Macunaíma era o herói sem nenhum caráter, porque ele dizia que o brasileiro era um povo sem caráter. Não se sinta mal. Quando ele diz povo sem caráter, ele não está dizendo que é mau caráter, minha gente. Ele está dizendo que nós somos frutos de uma grande miscigenação, certo? Essa miscigenação mistura povos oriundos da África, indígenas brasileiros, inúmeros povos europeus. E isso fez uma grande mistura racial e cultural, fazendo com que nós não tenhamos um caráter específico para o povo brasileiro, não tem uma cara de brasileiro. Foi isso que ele quis dizer. E o Macunaíma foi construído a partir de uma ideia de pícaro, um anti-herói. Um anti-herói para representar esse povo brasileiro. Por isso que ele não tem qualidades. Ele tem, sim, muitos defeitos. Ele é preguiçoso, ele é traidor, ele é malicioso, ele é esperto, ele é enganador. Ele é a representação do brasileiro. Macunaíma é uma obra extremamente inovadora, pessoal. O autor mistura linguagem popular com língua tupi. Ele não coloca uma pontuação muito adequada, demonstrando uma tendência antigramatical. Mistura prosa com poesia, fazendo o que chamamos de uma prosa poética. Então o texto tem um caráter muito rítmico, certo? É muito metafórico e de fortes influências surrealistas, beleza? Essa obra, pessoal, é extremamente inovadora e foi inspirada no folclore nacional, a partir de lendas amazônicas. Por isso que esse livro é considerado uma rapsódia, porque é uma obra composta a partir de lendas amazônicas. É como se fosse a história da mitologia brasileira, como se formou o povo brasileiro. E é cheio de metáforas, tá certo? Ó, o livro conta a história de Macunaíma. E Macunaíma já começa, pessoal, como se fosse uma paródia de Iracema. No fundo do Mato Virgem nasceu Iracema. Olha só, fazendo uma referência ao romantismo. Só que aí ele não idealiza esse personagem, como era uma coisa típica do romantismo. Ele diz assim, no fundo do Mato Virgem nasceu Iracema. Isso aí é romantismo. E aí no Macunaíma ele faz, no fundo do Mato Virgem nasceu Macunaíma. Uma criança feia. Então a primeira qualidade que ele dá ao Macunaíma é que Macunaíma é feio. Falava palavrão, era esperto, malicioso com as pessoas. Então ele não tem as qualidades de um herói. Ele é um anti-herói. Macunaíma nasceu lá para a banda da Amazônia, certo? Lá ele tinha dois irmãos, Jiquê e Manape, e se apaixonou por uma garota chamada Si, a mãe do mato. Se envolveu com ela, depois ela vai terminar morrendo. Na verdade, na obra não fala morrer, fala se transformar numa constelação, certo? E ela deixa para ele um amuleto chamado Muiraquitã. Só que ele perde esse amuleto e depois ele descobre que esse amuleto foi roubado, levado por um gigante chamado Venceslau Pietro Pietras. Esse gigante remete, pessoal, à ideia da invasão do Brasil. E essa invasão que toma nossa cultura. Então, o amuleto seria uma representação do que foi deixado de herança para Macunaíma, mas foi roubado e foi levado para São Paulo. E por que São Paulo? A simbologia de São Paulo é que é uma cidade cosmopolita, que estavam ali, ó, inúmeros povos, tá certo? E aí o Macunaíma vai bater o Brasil todo, junto com seus irmãos Manape e Jiquê, em busca desse seu amuleto, o Muiraquitã, e encontra justamente em São Paulo. Lá ele faz um plano para tomar do gigante o seu amuleto, e aí então ele consegue tomar. Sabe de que maneira? O gigante convida ele para uma macarronada, a ideia da cultura italiana presente na cidade de São Paulo, e aí ele termina tomando o Muiraquitã. Ele mata o gigante, toma o Muiraquitã e depois, decidido a não mais estar aqui na Terra, porque ele achava que a Terra não era mais um lugar para ele, já estava cansado disso aqui, ele se transforma na constelação Ursa Maior. Geralmente, quando os personagens morrem na obra, dentro da obra Macunaíma, elas se transformam em constelações, como se fosse a ideia de ir para o céu, mas não trabalhando com o tema morte, que seria um tema muito pesado. E aí você diz, professor, que viagem é essa? Que livro doido
doido, o cara viaja o Brasil todo, vai ganhando cada ambiente que passa uma nova referência de caráter, por isso que ele não tem um caráter definido. Enquanto um gigante toma o seu amuleto, ele encontra o gigante em São Paulo, ele engana o gigante, toma de volta o amuleto, depois se transforma na ursa maior. Tá louco o Mário de Andrade? Acabei de dizer a vocês que uma das maiores influências desse livro é o quê? O surrealismo. Então, os aspectos ligados ao inconsciente, o mundo da loucura, o mundo do sonho, estão muito presentes nessa obra. Lembre, Macunaíma é um índio que nasceu negro, que tomava banho de água encantada, ficava loiro dos olhos azuis, e você diz, professor, isso não pode. Isso não pode no mundo real, mas no mundo da imaginação, pode. E é por isso que essa obra carrega tantos traços surrealistas, tá certo? O fato do Macunaíma ser índio e nascer negro e tomar banho de água encantada e ficar loiro dos olhos azuis é uma metáfora com relação à sociedade brasileira, que é de origem indígena, se utilizou de todos os valores culturais e da força de trabalho do negro, mas insiste em querer ser branco. Então era uma maneira que o Mário de Andrade tinha de expor como era a sociedade brasileira. Então Macunaíma carrega todos esses elementos que são tipicamente brasileiros. É um personagem que remete, pessoal, à história do Brasil por meio do folclore, por meio da cultura, por meio de lendas, principalmente amazônicas. Esse livro foi construído a partir de várias pesquisas que o Mário de Andrade fez, pois o Mário de Andrade era um grande pesquisador. Ele era professor universitário e fez uma viagem pesquisando todos os elementos do folclore nacional. Inclusive, ele foi responsável em filmar vários foguetes folclóricos no Brasil todo. Viajou por Pernambuco, Alagoas, o Maracatu, o Coco de Rodas, tudo isso foi guardado por ele em um projeto que ele teve quando estava à frente do Museu Histórico Nacional. Então era um cara muito à frente do tempo e um grande pesquisador. E tudo que ele colheu de informações do folclore nacional, ele colocou dentro dessa obra, que é uma obra fantástica, uma obra de enredo pequeno, mas que representa a grande criatividade deste mestre do modernismo brasileiro da primeira fase. Um dos grandes nomes da Semana de Arte Moderna, Mário de Andrade, criou essa obra-prima da literatura brasileira. Se você não teve acesso ao texto, mas vai fazer algum vestibular que cai essa obra, você pode utilizar como recurso ver o filme. O filme Macunaíma é muito bom, representa muito bem a proposta do autor, certo? Eles conseguiram reproduzir muito bem a proposta literária para o filme, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, ó, detona aí, certo? Curte, compartilha em suas redes sociais e dá uma força ao professor. Valeu!